bipolar. Pensa só no mundo em 1945. As maiores cidades do planeta em ruínas. Mas no meio de todos aqueles escombros surgiu uma promessa. A de que aquilo nunca mais ia acontecer. Bom, hoje a gente vai entender como essa promessa de paz acabou se transformando em um planeta dividido por muros que, mesmo invisíveis, eram muito, mas muito poderosos. E no fundo, tudo se resume a uma grande pergunta, né? Depois da maior guerra de todos os tempos, a humanidade conseguiu se unir de verdade? Ou só arranjou um jeito novo de se dividir ainda mais? Essa é a questão que vai guiar nossa conversa a partir de agora. Então, vamos lá. Essa história toda começa, como muitas grandes histórias, com uma promessa. Das cinzas da guerra, nasceu uma organização pensada exatamente para garantir que aquela devastação nunca mais se repetisse. E essa organização, claro, é a ONU, as Nações Unidas. Ela nasceu oficialmente em 1945, na Conferência de São Francisco, e tinha uma missão que parecia muito clara: construir as bases de um mundo mais seguro e mais justo para todo mundo. E olha, os objetivos eram gigantes, super ambiciosos. Manter a paz mundial, criar amizade entre as nações, cooperar para resolver os pepinos globais. Sabe, era, na essência, a visão de um futuro que seria construído em conjunto. Um ideal pelo qual, vamos combinar, valia muito a pena lutar. Só que, por trás desses ideais tão nobres, a realidade política era, como sempre, um pouco mais complicada. Vamos ver como a própria estrutura de poder da ONU já carregava dentro dela as sementes da divisão. Para entender isso, a gente precisa olhar para o coração da ONU, o Conselho de Segurança. Pensa nele como o órgão mais poderoso de todos. É o único com autoridade para tomar decisões que todos os países membros são obrigados a seguir. É ali que o jogo é jogado para valer. E dentro desse conselho tem um número que muda tudo, o número 5. Apenas 5 nações ganharam status especial, um poder que molda a política do mundo até hoje. E esses 5 países não foram escolhidos por acaso, não. Eram justamente as potências que saíram vitoriosas da Segunda Guerra. Estados Unidos, a antiga União Soviética, Reino Unido, França e China. E eles não ganharam só um assento fixo na mesa. Ganharam a arma política mais forte que existe, o poder de veto. Ou seja, a capacidade de, sozinhos, bloquear qualquer decisão. E é aí que está o grande paradoxo. Desde o seu nascimento, a ONU foi construída sobre o que a gente chama de assimetria política. Em outras palavras, uma organização que pregava a igualdade entre as nações nasceu com uma baita desigualdade de poder bem ali, no seu centro. E essa assimetria não demorou para ser testada. Enquanto a ONU tentava, no papel, unir o mundo, 2 superpotências começaram a dividi-la em blocos rivais, com ideias e economias completamente opostas. A Guerra Fria tinha começado. Essa divisão começou primeiro na economia. De um lado, em azul, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, com o Plano Marshall e a OCDE para reconstruir a Europa na base do livre mercado. Do outro, em vermelho, o bloco socialista, com a União Soviética à frente, criou o Comecon, que era sua própria aliança econômica para bater de frente com a influência do Ocidente. Depois da economia, veio o poder militar. Em 1949, o Ocidente criou a OTAN, uma aliança de defesa para conter a União Soviética. A resposta veio 6 anos depois, em 1955, com o Pacto de Varsóvia, um espelho militar do bloco socialista. Pronto, o mundo estava oficialmente armado e rachado ao meio. Mas e se um país não quisesse escolher um lado? Nem o time azul, nem o time vermelho. É essa pergunta que nos leva a um novo conceito que surgiu bem no meio desse mundo bipolar. Foi aqui que nasceu o termo Terceiro Mundo. E olha que curioso, na sua origem não tinha a ver com pobreza ou riqueza, era uma questão política. O termo descrevia as nações que se recusavam a se alinhar com os Estados Unidos ou com a União Soviética, buscando um caminho próprio. E essa frase do Alfred Salvi, que foi quem criou o termo, captura exatamente esse sentimento. Era mais do que uma posição política, era uma declaração de identidade. Era um grito de nações que, depois de séculos de colonialismo, não aceitavam mais ser peões no tabuleiro das superpotências. Elas queriam, finalmente, ser alguma coisa. Então, para a gente fechar, vamos conectar todos os pontos e entender como essa estrutura de alianças e divisões se tornou tão forte, deixando um legado que afeta a gente até hoje. Essa linha do tempo mostra a velocidade impressionante das coisas.
Em só uma década, o mundo foi daquela esperança de união da ONU, em 1945, para uma realidade de blocos militares opostos, em 1955. Foi uma década que redefiniu o planeta. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. A Guerra Fria pode até ter acabado nos mapas, mas será que as suas estruturas realmente desapareceram? A mentalidade de blocos, a desigualdade de poder na ONU, as linhas invisíveis que foram traçadas, talvez elas ainda governem o nosso mundo muito mais do que a gente percebe.